Boa noite, Boa noite, eu sou a Gabriela e eu sou a Graziela, ambas somos estudantes do curso de Letras. e esse é o podcast Escrita com Café. No episódio de hoje iremos falar dos desafios de ensinar na era das redes sociais. Com a chegada dos avanços tecnológicos, as práticas tradicionais de ensino tiveram que se adaptar ao novo cenário. Afinal, o acesso à informação e o perfil dos estudantes não é mais o mesmo de antigamente. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue pesquisar praticamente qualquer assunto em poucos segundos usando apenas um celular. E isso muda completamente a relação entre os alunos e o conhecimento. Antes, a escola era vista como a principal fonte de informação. Agora, os estudantes chegam à sala de aula já tendo contato com conteúdos das redes sociais, vídeos, aplicativos, plataformas digitais e ferramentas de pesquisa. Sim, um exemplo muito comum hoje em dia são os trabalhos e atividades feitas por inteligência artificial. Muitas pessoas utilizam essas ferramentas para responder perguntas, resumir textos, produzir trabalhos e até criar apresentações. Essa prática tem se tornado muito comum por parte dos estudantes, seja por preguiça ou por dependência das tecnologias. Isso pode prejudicar profundamente a aprendizagem dos jovens, principalmente quando essas ferramentas são utilizadas sem reflexão e sem senso crítico. Porque muitos acabam apresentando uma certa relutância em realizar atividades manuais, ou muitas vezes nem sabem como realizá-las sem o uso de aparelhos eletrônicos, e isso acaba criando uma dependência tecnológica, que pode limitar o desenvolvimento do aluno. Ao mesmo tempo, também é importante entender que a tecnologia faz parte da realidade atual e não pode simplesmente ser ignorada pela escola. O grande desafio é encontrar um equilíbrio entre o uso consciente das ferramentas digitais e o desenvolvimento do pensamento crítico. E para aprofundar essa discussão, vamos falar sobre a Roxane Rojo e a obra Multiletramentos na Escola. Durante a obra, a autora ressalta que o termo letramento se refere às práticas tradicionais de leitura e escrita, ligadas principalmente à era do impresso, ou seja, uma educação muito voltada apenas para textos escritos e convencionais. Sim, porque historicamente as escolas ensinavam apenas a lidar com os textos escritos e acabavam deixando de lado outros meios de expressão, como imagens, diagramas, sons e vídeos, ou seja, elas desconsideravam os recursos multimodais que hoje fazem parte da comunicação cotidiana das pessoas. Sim, e esse modelo tradicional se mostra restritivo e insuficiente diante das demandas atuais. Afinal, atualmente, nós nos comunicamos o tempo inteiro por meio de vídeos curtos, redes sociais, podcasts, memes, imagens e diferentes linguagens digitais. Um dos termos principais da obra da Roxane Rojo é justamente a palavra multilatramentos. Ele é um conceito muito importante para entendermos como a educação precisa acompanhar a mudança da sociedade contemporânea. E ele surge para dar conta da diversidade de linguagens, como textos, imagens, sons, vídeos e multimídia, além da diversidade cultural na produção e circulação de textos. Então, não estamos falando apenas de tecnologia, mas também das diferentes formas de comunicação e interpretação existentes na sociedade. Então, não é apenas sobre os novos textos digitais, mas sobre como a escola precisa preparar os alunos para interpretar e produzir em diferentes mídias e sistemas de comunicação. Hoje em dia, saber ler não significa apenas compreender palavras escritas, mas também entender imagens, vídeos, gráficos e conteúdos digitais. Os jovens chamados por Mark Plansky de nativos digitais já têm facilidade em navegar nesse universo, e isso é algo que a escola não precisa ensinar. Muitos estudantes já crescem utilizando celulares, computadores e internet desde muito cedo. Então, o real desafio está em como a escola organiza suas práticas de ensino e em como ela se adapta diante dessas mudanças, porque nós colocar tecnologia dentro da sala de aula, sem uma proposta pedagógica adequada. Também é necessário ensinar os alunos a interpretarem criticamente as informações que consomem na internet e verificarem fontes confiáveis e também a produzirem conteúdos com responsabilidade. A autora também resgata a pedagogia dos multiletramentos, que foi originalmente proposta por um grupo internacional de pesquisadores que, para português, ficaria Grupo de Nova Londres. Sim, mas afinal, o que seria essa pedagogia dos multiletramentos? Esse conceito propõe uma mudança importante na maneira como o ensino é desenvolvido dentro das escolas. Ela ressalta que a escola deve ir além de formar usuários funcionais das tecnologias, estimulando que os alunos sejam criadores de sentido, analistas críticos e transformadores dos discursos e práticas culturais. Ou seja, isso significa usar as novas mídias não para consumir, mas também para produzir conhecimento e cultura de forma colaborativa e crítica. Os estudantes precisam aprender a participar ativamente da construção do conhecimento. Então, em vez de apenas assistir vídeos ou copiar informações prontas, os alunos podem criar podcasts, vídeos, apresentações digitais, projetos multimídia e conteúdos que estimulem a criatividade e o pensamento crítico.
E isso também aproxima a escola da realidade dos jovens, tornando a aprendizagem mais significativa e conectada com o mundo atual. A tecnologia possui aspectos positivos e negativos, então vamos começar falando sobre os positivos, porque apesar das críticas, é impossível negar que os avanços tecnológicos trouxeram muitas possibilidades importantes para a educação. Um dos benefícios é a melhoria na acessibilidade. Recursos como a leitura automática, vídeos e textos multimodais trouxeram mais acessibilidade, permitindo que as pessoas com diferentes necessidades tivessem acesso à educação e à interação social. E, além disso, ferramentas digitais conseguem adaptar conteúdos para diferentes realidades, facilitando a aprendizagem de estudantes com deficiências visuais, auditiva e dificuldades de aprendizagem. Sim, também temos as populares videoaulas, que proporcionam maior autonomia para os jovens em seus estudos. Hoje, muitas pessoas conseguem revisar conteúdos, estudar em horários flexíveis e aprender no seu próprio ritmo. Outro benefício que os avanços tecnológicos trouxeram foi a possibilidade da utilização de inteligências artificiais, como OpenIA, Gemini, ChatGPT, como assistentes. Sim, e para aprofundar mais esse tema, vamos utilizar como referência o pesquisador, professor e gestor de projetos inovadores na área da educação, José Mourão. Em uma de suas obras, ele diz que a inteligência artificial é uma excelente companhia para quem sabe pensar, avaliar e contextualizar. Ou seja, a tecnologia pode ampliar o aprendizado quando utilizada de forma consciente. Mas sem essa base, ela vira uma espécie de enciclopédia multimodal, que é atraente, mas pouco relevante para quem não utiliza de forma correta. Isso significa que apenas receber respostas prontas não garante a aprendizagem verdadeira. E ele também ressalta a existência de um otimismo tecnológico, que é a crença de que a IA transformará tudo, e de um pessimismo que trata as novas tecnologias como problemáticas, erradas e manipuladoras. Mas independente da visão que se tenha sobre o tema, está clara a pressão por mudanças profundas que impactarão em transformações no desenho dos currículos mais personalizados, flexíveis, em metodologias mais criativas e na valorização das dimensões humanas plenas. E que isso será feito em ritmos diferentes, de acordo com uma cultura de cada escola, afinal, cada instituição possui realidades, estruturas e recursos diferentes. Sim, ele também comprova como um comando dado para a inteligência artificial interfere na resposta recebida. Demonstrando que um comando impreciso e amplo gera um conteúdo superficial, enquanto um comando específico e detalhado gera respostas mais detalhadas e pertinentes. Sim, ele também cita a condição desigual do Brasil, afirmando que o digital não é um luxo, mas sim um direito, um componente essencial para a educação integral de todos, e que pode ser utilizado de forma criativa e equilibrada. Para ele, a inteligência artificial pode ajudar os professores a ensinar de forma mais eficaz e os alunos a aprender de forma mais eficiente, crítica e criativa. Sim, as tecnologias não substituirão os professores, porque eles continuam sendo um grande design, motivadores e mediadores e orientadores, podendo utilizar a tecnologia como auxílio no planejamento das aulas, atividades e avaliações. Isso mostra que o papel do professor continua sendo essencial dentro da educação. A tecnologia pode auxiliar, mas ela não substitui o olhar humano, a orientação pedagógica e o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Assim como as tecnologias podem auxiliar os estudantes em suas pesquisas, no desenvolvimento de projetos com colegas, nas simulações e também em um caminho de aprendizado mais personalizado. Agora iremos tratar sobre os pontos negativos das tecnologias, porque apesar dos inúmeros benefícios, também existem problemas importantes que precisam ser debatidos. Sim, começando pela cultura do recorte e cola, essa prática se tornou muito comum com fácil acesso às informações na internet. Que ocorre quando o aluno retira informações da internet para trabalhos acadêmicos, sem ao menos refletir ou ler sobre elas, e vale lembrar que esse ato também pode ser considerado plágio. Essa prática prejudica a capacidade de interpretação e argumentação crítica do aluno. Afinal, quando o estudante apenas copia conteúdos prontos, ele deixa de desenvolver sua própria capacidade de análise e reflexão. O segundo ponto negativo são as informações superficiais dadas pelas inteligências artificiais. Muitas vezes, até um comando eficiente ainda gera respostas rasas, porque o conteúdo mais detalhado faz parte da versão paga dessas ferramentas. Sim, pois é. E além disso, muitas respostas produzidas por IA podem conter erros, informações desatualizadas ou conteúdo sem aprofundamento adequado, principalmente quando o usuário não verifica as fontes. Além disso, existe uma grande desigualdade de acesso à tecnologia.
causada principalmente pela falta de estrutura em alguns lugares e também pela falta de familiaridade com essas ferramentas. Sim, e isso faz com que muitos estudantes ainda tenham a dificuldade para acessar plataformas digitais, internet de qualidade e equipamentos adequados para estudar. Outro fator importante sobre o tema é a dificuldade dos professores em se adequarem às novas tecnologias. Sim, a Base Nacional Comum Curricular prevê que as novas tecnologias sejam trabalhadas em sala de aula, mas cita o tema de maneira ampla e não menciona exatamente como os educadores poderiam trabalhá-lo. E um dos principais desafios de integrar as novas tecnologias nas salas de aula é justamente a falta de estrutura das escolas, que muitas vezes nem internet de qualidade possuem. Também existe a falta de abordagem do tema nos livros didáticos, a ausência de uma preparação adequada para que os professores possam utilizar esses recursos tecnológicos em suas aulas. Então, além da presença das tecnologias, também é necessário investir na informação dos educadores e na melhoria da estrutura das escolas, para que essas ferramentas realmente contribuam para a aprendizagem. Sim. Para finalizar, podemos concluir que a inteligência artificial precisa funcionar como uma ferramenta de auxílio aos educadores, Enquanto os professores atuam como mediadores do conhecimento e ensinam os estudantes a utilizarem as novas tecnologias de forma consciente e crítica. a tecnologia, quando usada de maneira equilibrada, pode ampliar oportunidades, facilitar o acesso à informação e tornar o aprendizado mais dinâmico e acessível. Mas também é importante lembrar que nenhuma ferramenta tecnológica substitui o pensamento crítico e a criatividade e a reflexão e o papel humano dentro da educação. Por isso, o mais importante não é apenas aprender a usar a tecnologia, mas aprender a utilizá-la com responsabilidade, ética e consciência. E esse foi o episódio de hoje. Esperamos que essa conversa tenha ajudado vocês a refletirem sobre os impactos das tecnologias na educação e sobre como elas podem ser usadas de forma positiva no processo de aprendizagem. Obrigado por acompanharem a gente até aqui e até o próximo podcast.